Capítulo 1. Início do verão de 1786. Para uma jovem que crescera em uma ilha, mais precisamente em Somerset, Poppy Bridgerton havia passado muito pouco tempo no litoral. Não que não fosse habituada à água. Perto da propriedade de sua família havia um lago, e os pais de Poppy tinham insistido para que todos os filhos aprendessem a nadar. Não. Talvez seja mais preciso dizer que tinham insistido para que todos os filhos homens aprendessem a nadar. Poppy, a única mulher entre os irmãos, considerou ultrajante o fato de que seria a única Bridgerton a morrer em caso de naufrágio. E foi isso que disse aos pais, exatamente com essas palavras, antes de marchar para junto dos rapazes e se atirar de cabeça no lago. Acabou aprendendo mais rápido do que 3 dos 4 irmãos. Compará-la ao mais velho seria injusto, porque é claro que ele pegaria o jeito com mais facilidade. E logo se tornou, em sua opinião, a melhor nadadora da família. O fato de ter alcançado esse feito menos por aptidão natural e mais por birra era irrelevante. Saber nadar era importante. Ela teria aprendido de uma forma ou de outra, mesmo que os pais não tivessem mandado que esperasse sentada na grama. Muito provavelmente. Naquele dia, contudo, não seria possível nadar. Afinal, estava diante do oceano, ou melhor, do canal. E a água gélida e cruel era muito diferente do lago plácido que havia perto de sua casa. Poppy podia gostar de ser do contra, mas burra ela não era. E estava sozinha ainda por cima. Portanto, não tinha que provar nada a ninguém. Além disso, estava se divertindo bastante explorando a praia. Os pés afundando na areia fofa, a maresia pungente. Tudo era muito exótico para ela, como se tivesse ido parar de repente na África. Bem, talvez nem tanto, pensou, enquanto comia seu queijo inglês bem familiar, parte do lanche que trouxera para o passeio. Ainda assim, era um ambiente novo, uma grande mudança de cenário. E isso tinha que valer de alguma coisa. Ainda mais naquele momento, considerando que todo o resto de sua vida continuava igual ao que sempre fora. Era quase julho, e a segunda temporada social de Poppy em Londres, cortesia de sua tia aristocrata Lady Bridgerton, tinha terminado havia pouco. Ao fim, Poppy se sentia da mesma forma como começara, sem marido e sem compromisso. E um tanto entediada. Ela poderia muito bem ter continuado em Londres durante os últimos suspiros da agitação social, torcendo para encontrar alguém que ainda não houvesse conhecido. Improvável. Também poderia ter aceitado o convite da tia para ir ao campo em Kent, na esperança de acabar gostando de algum dos cavalheiros solteiros que por acaso fossem convidados para jantar. Mais improvável ainda. Mas é claro que para tudo isso, teria que ter trincado os dentes e segurado a língua quando tia Alexandra perguntara qual tinha sido o problema com a última seleção de pretendentes. O mais improvável de tudo. Os candidatos de Poppy tinham sido um mais chato que o outro. Mas, graças a Deus, ela fora salva por Elizabeth, sua querida amiga de infância, que tinha se mudado para Charmouth vários anos antes com o marido, o gentil e intelectual George Armitage. George, contudo, tinha sido convocado a Northumberland para um assunto urgente de família cujos detalhes Poppy desconhecia, deixando Elizabeth sozinha em sua casa no litoral, no 6º mês de gestação. Entediada e confinada, ela convidou Poppy para estender sua visita, e Poppy aceitou com gosto. Para as duas amigas, seria como reviver os velhos tempos. Poppy botou mais um pedacinho de queijo na boca. Bem, exceto pela barriga imensa de Elizabeth. Aquilo sim era uma novidade. E uma novidade que significava que Elizabeth não podia acompanhá-la em suas caminhadas pelo litoral. Mas tudo bem. Poppy sabia que sua reputação nunca incluíra a palavra tímida.
Mas, apesar de sua natureza extrovertida, gostava muito de ficar sozinha. E depois de meses e meses sendo obrigada a suportar toda aquela conversa fiada em Londres, ela estava mais do que feliz em arejar a mente com a brisa do mar. Fazia uma rota diferente todos os dias. E foi enorme sua empolgação quando descobriu uma pequena rede de cavernas no meio do caminho entre Charmouth e Lyme Regis, bem escondidas na altura onde a espuma das ondas varria a costa. A maior parte das cavernas ficava inundada na maré cheia, mas, depois de examinar a paisagem, Poppy estava convencida de que algumas permaneciam secas e estava determinada a descobrir quais. Só pelo desafio, é claro. Não por qualquer necessidade básica de encontrar uma caverna permanentemente seca em Charmouth, Dorset, Inglaterra, Grã-Bretanha, Europa, planeta Terra. Era melhor se contentar com todo e qualquer desafio que conseguisse encontrar, dado que ela estava, de fato, em Charmouth, Dorset, Inglaterra, ou seja, um pedacinho esquecido do mundo. Depois de terminar de comer, ela franziu os olhos ao observar as rochas. O sol estava às suas costas, mas o dia estava tão claro que era uma pena não ter uma sombrinha, ou pelo menos a sombra de uma árvore frondosa. Fazia um calor agradável e ela tinha deixado o casaco em casa. Até o paninho que protegia sua cabeça, seu pescoço e seus ombros do sol estava começando a pinicar seu colo. Contudo, não iria desistir ainda. Nunca chegara tão longe e, na verdade, só conseguira alcançar aquele ponto depois de convencer a aia rechonchuda de Elizabeth, que viera como sua acompanhante, a esperar por ela na cidade. "É como se a senhorita fosse tirar uma tarde de folga", dissera Poppy com um sorriso convincente. "Não sei, não." Mary tinha uma expressão duvidosa. A senhora Armitage deixou muito claro que... A senhora Armitage não tem estado com a cabeça muito boa desde o início da gravidez. Interrompeu Poppy, mandando um pedido silencioso de desculpas para Elizabeth. "Dizem que isso acontece com todas as mulheres", acrescentou ela, tentando desviar a atenção da aia da questão sensível naquele momento, que era o fato de que Poppy estava tentando sair sem acompanhante. "Bom, de fato isso é verdade", concordou Mary, inclinando a cabeça para o lado. "Quando a esposa do meu irmão teve os meninos, não saía de sua boca uma única palavra que fizesse sentido." "Exatamente!" exclamou Poppy. "Elizabeth sabe muito bem que eu consigo cuidar de mim mesma. Afinal, não sou nenhuma florzinha, nem um bibelô de porcelana, como dizem." Enquanto Mary confirmava efusiva e longamente que ela não era nada disso, Poppy acrescentou: "Vou só dar uma caminhadinha tranquila pela orla. Você sabe disso. Ontem você veio comigo." "E antes de ontem também", disse Mary, dando um suspiro, nada interessada em mais uma tarde de esforço físico. "E também antes de ontem", observou Poppy. "Na verdade, a semana inteira, não?" Mary assentiu com amargura. Poppy não sorriu. Era esperta demais para isso. Estava claro que o sucesso estava muito próximo, literalmente ao virar a esquina. "Aqui", disse ela, guiando a aia para uma aconchegante casa de chá. "Por que não se senta aqui e descansa um pouco? Deus sabe que é merecido. Eu tenho exigido muito da senhorita, não é?" "Que nada, senhorita Bridgerton. A senhorita tem sido muito gentil comigo." Mary apressou-se em dizer. "Gentil, mas exaustiva também", disse Poppy, dando palmadinhas na mão dela enquanto abria a porta da casa de chá. "A senhorita trabalha tanto. Merece ter um tempo para si mesma." Assim, depois de deixar pagos um bule de chá e uma travessa de biscoitos, ela conseguira escapar, com 2 dos biscoitos no bolso, e estava naquele instante muito feliz e serena caminhando sozinha. Se ao menos se fizessem sapatos femininos apropriados para uma caminhada entre as pedras.
As botinhas que ela estava usando eram o calçado mais prático disponível para mulheres, mas em resistência não se comparavam aos sapatos que seus irmãos usavam. Ela estava tomando todo o cuidado possível para não pisar em um ponto ruim e acabar torcendo o tornozelo. Aquela parte da praia não era muito frequentada, de modo que se ela se machucasse, só Deus sabia quanto tempo poderia levar até que alguém a encontrasse. Poppy assobiava, deleitando-se com a chance de se entregar a um comportamento tão grosseiro. Sua mãe ficaria horrorizada.